O mundo inteiro testemunhou, em silêncio e choque, quando uma declaração saindo da Casa Branca se espalhou instantaneamente pelas redes, jornais e televisões. Não foi apenas mais uma fala de um presidente americano. Não foi apenas um comentário político isolado. Foi algo que, quando você realmente para pensar, revela uma mudança profunda na forma como poder, alianças e segurança internacional estão sendo redefinidos. Donald Trump afirmou, com todas as letras, que ele salvou a OTAN da lata de lixo da história e convocou uma coletiva de imprensa na Casa Branca para dizer isso com todas as letras. Desde o início, essa frase pode parecer arrogante, quase caricata, mas quando analisada com calma, ela expõe algo ainda mais significativo: a maneira como Trump está reposicionando os Estados Unidos no mundo e desafiando princípios que foram pilares da ordem internacional por mais de 7 décadas. Essa aparente autocelebração não é um ato isolado de vaidade. É uma estratégia, uma peça de um jogo geopolítico que está em pleno desenvolvimento. Para muitos observadores, Trump não está apenas fazendo política. Ele está reescrevendo narrativa. E para entender as consequências dessa afirmação, de que ele teria resgatado a OTAN da irrelevância, é preciso retroceder e compreender como chegamos até aqui. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, foi fundada em 1949, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, com um propósito claro: unir países democráticos sob o compromisso de defesa mútua. O famoso artigo 5 do seu estatuto estabelece que um ataque a um é um ataque a todo, algo que se tornou o coração simbólico e estratégico da Aliança Transatlântica. Ao longo da Guerra Fria, durante a Guerra Fria, após a queda da União Soviética e mesmo durante conflitos regionais recentes, a OTAN foi mais do que uma aliança militar. Foi um pilar da estabilidade no mundo ocidental. Mas nos últimos anos, essa estabilidade foi testada. Diferentes presidentes dos Estados Unidos mostraram visões distintas sobre o valor da OTAN. Alguns calcularam que a aliança precisava de renovação e maior compromisso dos outros membros. Outros questionaram diretamente sua relevância. Trump, em particular, fez isso repetidamente ao longo de sua carreira política, colocando sob dúvida o comprometimento dos aliados em contribuir com seus próprios recursos e, em determinados momentos, questionando se os Estados Unidos deveriam continuar a apoiar integralmente a aliança. O que torna a declaração recente ainda mais perturbadora é o contexto que a cerca. Enquanto Trump afirma que salvou a OTAN, ele simultaneamente empurra uma crise diplomática envolvendo a Groenlândia, um território autônomo pertencente à Dinamarca, sugerindo que os Estados Unidos poderiam assumir o controle dessa ilha estrategicamente posicionada no Ártico. Essa posição tem gerado reações duras de aliados europeus, que veem a proposta como uma ameaça à soberania e à própria estrutura da OTAN. Não bastasse isso, o presidente também vem impondo tarifas e pressionando economicamente países europeus que resistem às suas exigências sobre a Groenlândia, intensificando ainda mais as tensões entre Washington e seus aliados históricos. Quando Trump declara que a aliança teria ido para a lata de lixo da história sem ele está tentando moldar uma narrativa, uma em que ele não é apenas um líder entre muitos, mas o salvador indispensável de um pilar global de segurança. Essa afirmação é um ponto de virada no discurso geopolítico moderno porque, se for aceita, ela altera a percepção de poder, legitimidade e dependência dentro da aliança. Para entender o impacto disso, é preciso perceber algo simples e profundo. Alianças não funcionam apenas com base em interesses estratégicos. Elas funcionam com base em confiança, compromisso e reciprocidade. Quando um de seus principais membros começa a afirmar que os outros não seriam capazes de manter a aliança sobrevivente sem sua intervenção pessoal, isso cria uma narrativa de dependência que pode desestabilizar justamente aquilo que se pretende proteger. Mas essa questão vai além da OTAN. Ao mesmo tempo em que Trump repete sua narrativa de que a aliança só existe por causa dele, ele também tem adotado uma postura agressiva em relação à estratégia do Ocidente como um todo. Ele combina retórica de supremacia militar com ameaças de tarifas econômicas e um discurso que questiona o valor dos compromissos assumidos por décadas por diversas democracias. Isso não é apenas um jogo de palavras. É uma redefinição ativa de como os Estados Unidos querem ser vistos e como querem que o mundo responda às suas decisões. O impacto dessa postura já se faz sentir. Enquanto Trump discursa sobre a importância de sua liderança, aliados europeus têm reagido com ceticismo e até crítica aberta. Autoridades na União Europeia e em países como França, Alemanha e Reino Unido têm expressado preocupação com a direção em que as relações transatlânticas estão caminhando, especialmente em relação às ameaças tarifárias, a pressão sobre a legislação internacional e a tentativa, sem precedente, de controlar territórios como a Groenlândia. Essa tensão traz à tona uma pergunta crucial: o que significa uma aliança quando um de seus maiores membros a transforma em peça de um maior jogo político interno e externo? Ou dito de outra forma, até que ponto a liderança unilateral pode coexistir com a cooperação multilateral que sustenta a própria OTAN? Essa crise não está acontecendo no vácuo. Ela está ocorrendo no mundo em que potências como China e Rússia observam atentamente cada movimento. A estratégia americana de Trump não ignora esses atores. Ao contrário, ela os coloca
coloca diretamente na equação. Ao questionar o valor da OTAN, ao desafiar aliados europeus e ao sugerir que os Estados Unidos poderiam, sozinhos, assumir territórios estratégicos, Trump está, na prática, remodelando toda a arquitetura de segurança global. E não se trata apenas de palavras duras. As implicações são reais. Sanções econômicas, tarifas ameaçadas, pressões sobre países aliados e tentativas de reescrever a lógica das alianças têm impacto direto em mercado, confiança diplomática e políticas de defesa. Tudo isso acontece enquanto líderes europeus se reúnem e debatem formas de responder a essa nova postura americana, e enquanto surgem debates internos em muitos países sobre até que ponto ainda é viável depender da liderança dos Estados Unidos. Ao afirmar que salvou a OTAN, Trump está também remexendo na história da própria aliança, colocando sua liderança à frente de décadas de compromissos internacionais que envolveram dezenas de líderes, negociações, guerras frias e conflitos regionais. Ele transforma um legado complexo em uma narrativa simplificada de herói solitário, e isso tem consequências políticas profundas. Mas será que a OTAN, de fato, depende de uma única pessoa? E será que alianças internacionais, construídas a partir de compromissos mútuos, devem se submeter à vontade e narrativa de um único líder nacional? Essa questão não é apenas retórica. Ela está no centro dos debates atuais entre diplomatas, estrategistas militares e governos ao redor do mundo. Países europeus, em resposta, não ficaram de braços cruzados. Autoridades de alto escalão afirmaram que um tempo de bajular Trump acabou, sugerindo que a Europa pode buscar respostas econômicas e diplomáticas conjuntas caso os Estados Unidos continuem a usar a OTAN como moeda de troca política e pressionar aliados com tarifas e exigências unilaterais. Esse tipo de reação simboliza uma crescente insatisfação com a dependência automatizada das decisões americanas e marca uma possível mudança de rumo nas alianças tradicionais. Enquanto isso, no interior dos próprios Estados Unidos, essa postura gera debates intensos. Alguns setores veem Trump como um líder que fez aquilo que outros não tiveram coragem de fazer: confrontar aliados que, em sua visão, se beneficiam demais sem contribuir proporcionalmente para a defesa coletiva. Outros o criticam por corroer a cooperação internacional e minar a confiança diplomática construída ao longo de gerações. O mundo, assim, assiste a uma situação inédita. Um presidente afirma que sua ação foi a razão pela qual uma das alianças mais duradouras e importantes da história ainda existe, ao mesmo tempo em que suas políticas põem à prova justamente os mecanismos de cooperação que sustentam essa aliança. Quando Trump diz que salvou a OTAN, ele não está apenas contando uma história. Ele está propondo uma nova forma de ver o papel dos Estados Unidos no mundo, uma forma que coloca a liderança unilateral acima da cooperação tradicional, a retórica do poder acima das instituições multilaterais e a vontade política acima das normas que sustentaram as alianças após a Segunda Guerra Mundial. E é por isso que essa declaração não pode ser vista como simples egocentrismo ou bravata retórica. Ela sinaliza um real rearranjo de poder global. Ela representa a tentativa de redefinir regras que muitos julgavam imutáveis. E ela expõe uma tensão fundamental entre liderança e parceria, entre comando e consenso, entre unilateralismo e multilateralismo. No fim das contas, a grande pergunta que essa coletiva na Casa Branca lança ao mundo é esta: o sistema internacional que conhecemos, construído sobre alianças, confiança e compromisso, ainda tem lugar em um mundo onde líderes afirmam, sem hesitar, que eles é que salvaram o jogo inteiro? Essa questão ecoará por décadas, e as respostas começarão a surgir nas decisões tomadas logo após este anúncio. Se você quer continuar entendendo como líderes mundiais moldam o equilíbrio de poder global e como estas decisões impactam diretamente a política, a economia e a segurança internacional, não saia daqui. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Líderes em Foco e continue conosco nos próximos conteúdos para olhar por trás das manchetes e entender o poder real que está em jogo.